Boa noite, vamos avisando a todo mundo. Oi, pessoal, vamos entrando, já vamos estar aqui hoje, vamos estar falando sobre um tema muito importante, né? Vamos falar da nossa quinta das profissões. E hoje nós vamos ter um cirurgião dentista aqui, onde vai estar falando com a gente sobre essa profissão, né? Vai estar falando sobre os cursos de odontologia, vai estar falando sobre o que faz um cirurgião dentista, né? A parte de implantes, né? Então, já nós vamos ter aqui o doutor Gustavo Gomes, né? Doutor Gustavo Gomes já vai estar entrando para justamente a gente estar falando sobre os pontos importantes da profissão. O que realmente um cirurgião dentista faz? Quais são as competências que ele precisa ter? Né? Então, estou trazendo aqui uma pessoa que é bem atuante, é uma pessoa que sempre, vamos dizer assim, atendendo várias pessoas, é um estudioso, né? Ele sempre está estudando bastante, ele não para nunca de estudar, então vamos estar aqui com ele, onde ele vai estar falando, né, da importância dessa profissão para quem quer seguir, para quem ainda não escolheu, né, a sua profissão, ou para quem está dentro de uma atividade e de repente olha e fala assim, gostaria de mudar, né, gostaria de ir para uma outra área. Então vamos conhecer o que realmente faz, como é que ele trabalha, como é que desenvolve, quais são as competências, né, técnicas comportamentais, os abalos também que tiveram, né, justamente o cirurgião dentista nesse período de pandemia, né, como é que eles vão estar agindo depois, né, o pós-pandemia, né? Então vamos falar aqui com o doutor Gustavo. Doutor Gustavo já está por aqui, falta só ele fazer a solicitação para a gente botar ele aqui dentro para a gente começar um bate-bola aqui. Vão entrando, avisa os seus amigos, pode ter certeza, vai ser uma noite fantástica aqui com esse bate-papo com o doutor Gustavo. Né? Então vamos lá, avisa os seus colegas aí, não percam essa oportunidade de ter um cirurgião dentista aqui, boa noite, falando sobre essa profissão, né? Joia, vamos lá, vai chamando os amigos. Vamos chamando os amigos, vamos entrando aí. Já, doutor Gustavo, ele manda o convite para eu poder adicioná-lo aqui. Envia a solicitação, que eu coloco doutor Gustavo aqui, ele já está aqui, eu sei que ele já entrou. Pergunta o camarada se tem como curar bafo de onça. Eita, Eduardo Mozinho. Eu vou perguntar para ele se tem realmente como. Doutor Gustavo, essa foi boa, viu, Eduardo? Perguntar como curar bafo de onça. Doutor Gustavo vai ter que responder essa. Doutor Gustavo, eu tenho certeza que ele vai responder essa questão. Doutor Gustavo, encontrou o ponto onde solicita para entrar? Envie uma solicitação para participar dentro dele. Vamos ver, acho que ele agora vai entrar. Já puxei ele para entrar aqui
E vamos ver. Doutor Gustavo, Boa noite, tudo boa noite, boa bom? Boa noite. noite. Tudo Boa bom, noite. galera? Tudo bom, Gustavo. Bem, Gustavo, Tranquilo aqui. olha, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer você ter aceito o convite, né? Muito importante. Estou fazendo todas as quinta-feiras essa live, onde tenho chamado vários especialistas, vários profissionais, para a gente ajudar as pessoas a entender o que esse profissional faz. Né? Desde quem está, vamos dizer, no ensino médio e ainda não escolheu uma profissão, como também quem já está dentro do mercado e, de repente, vamos dizer assim, está querendo fazer uma transição de carreira. E aí, por conta disso, eu estou convidando os vários especialistas para a gente dar essa oportunidade para as pessoas conhecerem, né? Para as pessoas escutarem o que um profissional desse faz, o que ele precisa estudar, qual a área, né, de atuação, como é que está o mercado, como é que ficou depois da pandemia, né? Então, essa nossa hora aqui vai ser uma hora de bate-papo, e um bate-papo bem descontraído, bem legal. Eu sei que já colocaram uma pergunta aqui, mas primeiro eu quero que o doutor Gustavo se apresente, fale quem ele é para o pessoal que está aqui. Eu vou deixar gravada essa live, ela vai ficar gravada tanto no Instagram, como eu também vou botar ela no YouTube. Para quem não pôde, né, entrar agora junto com a gente, ou para quem mais tarde gostaria de rever, então ela vai ficar disponibilizada tanto no Instagram como também no YouTube. E aí, doutor Gustavo, fale quem é o senhor aqui, quem é você aqui. Tudo bom, Márcia? Tá dando para me Tudo ouvir bom? direitinho? Tá dando para me ouvir? Tá, perfeito, Ah, perfeito, legal. perfeito. Primeiro eu queria agradecer, né? Queria agradecer a Márcia, que a gente já se conhece, né, de hoje. Ela já frequentou aqui meu consultório, eu já frequentei a sala dela, espetacular, vista de São Luís, a sala dela. Até quem puder, quem tiver a oportunidade, vá lá, que é linda a vista, tá? É terapêutico ali, né, doutor? É É demais, terapêutico. demais. É lindo. Para mim, é uma das vistas mais bonitas de São Luís. É. É, pois é, eu estou aqui terminando um dia de trabalho, né? Aqui tá dando para ver que eu estou aqui ainda no consultório. Vai desculpando a iluminação, não é uma iluminação própria para isso. Não é a primeira vez que eu faço uma live, que eu faço Eita, que ao coisa vivo aqui boa! pelo Insta, mas eu não tinha como não recusar, primeiro, o convite da Márcia e, segundo, conversar sobre odontologia, que é uma das minhas paixões. Joia. Eu amei ter aceito o convite, né? Eu acho que a gente pode contribuir bastante com as pessoas, esse bate-papo. Como eu disse, é um bate-papo que vai ficar registrado aí, vai ficar dentro, né, das redes sociais, justamente para ajudar as pessoas que, né, estejam na dúvida de qual carreira, ou escolher, ou de repente no momento realmente de uma transição, né, qual as oportunidades, o que faz realmente um cirurgião dentista, né, e como faz para Sério. ser um cirurgião dentista. Agora, doutor, Pois é. antes de falar, veio uma pergunta aqui que eu quero ver se você responde. Disseram assim: como faz para acabar com bafo de onça? Olha só que pergunta fizeram aqui já. Já deixaram esse desafio aqui, ó. Tem gente que está com bafo de onça aí. Talvez seja uma das grandes questões da odontologia. Talvez essa seja uma das grandes questões da odontologia. Né? Eu não sei, ainda não sei. Eu tenho experiência ainda mas tem muita coisa para aprender ainda. Tem Bafo de muito. onça eu ainda não sei, não. Certo. E fale um pouco Sim, vamos dessa. lá. A odontologia, para mim, hoje é um grande prazer. Tá? Eu, pela manhã, feliz.
em vir para cá e feliz em fazer odontologia, né? Hoje eu nunca tive dúvidas, eu nunca prestei nenhum, na minha época era o famoso vestibular, né? Eu nunca prestei vestibular nem para testar em outras áreas, nem outras. Eu sempre fiz para odontologia. Eu não tinha dúvida com relação à escolha da minha profissão. Era o que eu sempre quis fazer. Mas a paixão pela odontologia em si eu fui ganhando com o passar do tempo, né? Com a profissão em si, né? Eu fiz uma carreira de mais ou menos 5 anos na universidade, né? Eu fiz uma universidade pública federal, no caso a Federal do Maranhão, a UFMA. São 10 períodos, 5 anos. A gente tem uma carga horária inicial de alguns períodos bem básicos, né? Aquelas matérias básicas, e do meio para o final do curso, as matérias as disciplinas, as cadeiras vão se tornando mais práticas, né? Até o terço final do curso, né? Um pouquinho mais de um terço, onde você começa a ter o tete-a-tete com pacientes, né? Ainda sob supervisão de outros professores, mas aí você já começa a ter o corpo a corpo com o paciente, que é uma das minhas paixões hoje em dia. Já no qual o período? Já no sexto, sétimo período? Normalmente a gente começa a atender paciente lá pelo quinto, pelo quinto período, né? Antes a gente tem alguns contatos, mas não para intervir, né? Mas para disciplinas acompanhar, né? Tô ouvindo. Opa, tô ouvindo. De vez em quando falha. Ah, certo. Então, mas eu tô ouvindo. Mas quando já está dentro da academia, né, fazendo curso, aí eu pergunto, tem as várias especializações, as várias áreas, como é que a gente começa a descobrir qual vamos dizer, a paixão, né? A paixão dentro da odontologia. O curso em si de odontologia, ele lhe forma para você ser um grande dentista, no sentido geral da palavra, né? Não é preocupação do curso, e nem eu acho que deva ser, formar um mini especialista. Eu vou trabalhar só com estética, eu vou trabalhar só com cirurgia. Não. Essa não é a preocupação do curso, e eu até concordo que acho que não deva ser, né? O curso deve se preocupar, sim, com a formação geral, com a formação universal do profissional. E aí depois não, cada um corre para o lado que se identificou mais, né? Eu corri para o lado da implantodontia, da reabilitação oral, da prótese, da estética. Hoje em dia está muito em voga a área da harmonização facial. Então o dentista já pode trabalhar já com realizar alguns trabalhos de estética facial, botox. Eu não vou entrar porque não é uma área que eu domino, tá? E outra área que vem crescendo muito também é o dentista dentro do hospital, tá? A gente passou por todo esse momento, se conversou muito aí sobre atendimento hospitalar, e hoje o dentista é uma realidade dentro das UTIs, né? Inclusive, hoje regulamentado por leis federais, toda UTI tem que ter um dentista, é uma outra área de atuação. É porque, querendo ou não, tem muitas doenças que são ocasionadas justamente pela falta, né, da questão, tem muita pesquisa bucal, e hoje em dia se sabe muito que as doenças bucais, as infecções, as inflamações orais têm ligação muito grande com algumas outros tipos de inflamações no restante do corpo, tá? Pode dar problema no coração também, né? E o doente que está acamado, que precisa também de intervenções odontológicas, seja para realizar manutenção, seja para fazer alguma intervenção em si. Certo. E, assim, o que lhe fez, né, escolher essa parte da cirurgia, né, dos implantes, né? Vamos dizer assim, eu sou leiga no assunto. Então, a gente geralmente conhece o quê? O dentista, né? Aquele que vai fazer, né, a questão da recuperação de um dente ou um canal, né?
Mas quais são as áreas de atuação que ele pode fazer? Tem gente que só se especializa em canal, né? Parece. Tem gente que Tem, faz só tem, a tem. parte de restauração. Quais são as várias áreas que Tudo, o odontologista, né, o dentista, ele pode atuar? tudo começa com uma boa faculdade, né? E ali na faculdade você vai se afeiçoando por algumas áreas, né? A princípio, essas áreas não seriam as áreas que eu me interessei a princípio. Na minha cabeça, eu tinha outras áreas que me apaixonavam mais. Mas aí você vai estudando, vai se identificando com alguns professores, tá? E é muito importante você ter bons professores, ter bons mentores, se espelhar com bons profissionais, com boas pessoas na sua área. E quando eu falo boas, eu nem estou falando apenas tecnicamente, né? Eu estou falando boas, um bom profissional hoje, isso a Márcia deve saber muito mais do que eu até. Eu acompanho muito os conteúdos dela. Os bons profissionais hoje, e independente de área, eu estou falando isso independente de área, não são apenas profissionais com boas formações técnicas, né? Tem todas as formações em volta de um bom profissional hoje em dia que vão lhe tornar uma boa pessoa e um bom profissional, né? Não só a boa formação técnica. Eu costumo dizer que hoje em dia a boa formação técnica é obrigação, mas não é só isso que vai lhe tornar um bom profissional. Não é só isso que vai lhe tornar um profissional de excelência. Então, quando está dentro da faculdade, o que o senhor recomenda para as pessoas é, primeiro, se dedicar bastante, né, estudar bastante, né, porque eu vejo alguns alunos que, quando chegam na faculdade, pensam que faculdade é só para ter os encontros com os amigos, aquela cachaçinha depois da aula, não sei o quê, né? Na hora do trabalho, bota aí meu nome, né? Então, muita gente pensa que está dentro de uma faculdade é muito essa questão. E esquece que o momento que ele está ali, ele tem que mergulhar no conteúdo teórico, que é importante, e você falou uma coisa muito importante, a questão de escolher mentores na vida, né? Pessoas que a gente vai espelhar. Pode ser um professor ou até um colega nosso que a gente enxerga que ele tem um comportamento exemplar e a gente começar Isso, isso. a espelhar aquele determinado comportamento, né? Eu digo que a questão do modelar, né? O modelar o comportamento de uma pessoa é importante, né? Você está dentro de uma faculdade, poxa, escolhe os melhores profissionais para você estar pensando assim, quando eu crescer, quero ser igual a ele. Quando eu crescer, quando eu me formar, eu quero ser igual a ele. E com a internet isso hoje é mais fácil, né, Márcia? A internet está aí nos aproximando, né? E hoje em dia é mais fácil. Então, eu tenho meus mentores da área da odontologia, eu tenho meus mentores da minha área pessoal, eu tenho meus mentores dentro de minha família, né? Eu tenho muitos amigos que eu me espelho e isso faz parte. Voltando ao assunto da faculdade, eu acho, inclusive, que essa saída com os amigos, vamos tomar, faz parte de toda a sua formação também, né? E isso vai lhe formar também como profissional, vai formar a sua rede de contatos, né? E é importante também. Então, vamos essa sua acertar fala... a mão, vamos acertar a mão ali da técnica e das saídas também, né? Essa tua fala foi importante. Tem que ter o equilíbrio, né? Porque Isso. tem gente que só fica só numa das partes. Não pode No ser só no oba-oba, né? estudo, nem só oba-oba. Tem que saber fazer um equilíbrio das duas partes. Tanto o sair, o se confraternizar, o trocar ideias com os colegas, o conversar coisas amenas, né? Mas é importantíssimo e isso faz parte, a parte técnica. Às vezes a gente vê pessoas extremas, ou só fazendo um lado ou só o outro, né? E a gente Não, vê e são assim, o cursos. equilíbrio é importante.
E são cursos difíceis, né? São cursos, a odontologia é um curso difícil, é um curso que requer horas de você sentar e sentar a bunda na cadeira e virar a noite estudando. Tem hora, tem momentos e momentos, né? Desde a entrada do curso, né? Quando eu fiz, era acho que o segundo ou terceiro curso mais difícil de a gente entrar. Então, eu tive momentos que eu tive que dizer não para muita coisa, né? E disse, e colhi resultados quando a gente colhe resultados quando a gente diz não, quando a gente diz sim, né? A gente colhe resultado com nossas escolhas, né? Todas Às as vezes escolhas elas às trazem um vezes resultado. a gente acerta, né? E às vezes a gente aprende. É, eu sempre digo, tudo é um aprendizado, mesmo aquelas que a gente acha que não acertou, né? Então, é Isso. importante essa questão da gente pensar assim, o que eu tiro de aproveitamento e de aprendizado diante disso para de uma próxima vez não fazer de novo, né? Isso. Agora, como é que foi esse período para os dentistas na questão da pandemia? Né? Como é que foi? Porque as pessoas Márcia, ficaram com medo de um modo geral, né? o dentista, saiu inclusive pesquisas europeias, o dentista estava na escala lá no topo de um profissional de fácil contaminação, né? A gente sabe que o Covid, que o coronavírus, a transmissão é praticamente pela via oral ou respiratória superior, então é meu campo de atuação, né? Esse é meu campo de atuação. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre a doença coronavírus, que a televisão está aí para mostrar para a gente. Eu nunca passei tanto tempo sem trabalhar dentro de quatro paredes. Tá? Eu fiz conteúdo, eu me reinventei. Quem entrar no meu Instagram aí vai ver que eu publiquei alguns vídeos, algumas publicações. Eu me reinventei como profissional, me reinventei como pessoa, porque quem não se reinventou durante mas passei muito tempo sem atuar como dentista de quatro paredes, né? Vim para cá algumas vezes porque para resolver emergências, né? Quem já passou por uma emergência odontológica sabe da situação Com certeza. do que gira em torno do que é uma Com emergência, né? certeza, com E certeza. eu vim para cá algumas vezes atender emergências. Meus tratamentos, meus planos de tratamento foram suspensos. Minha aquisição de novos pacientes foi suspenso também. Né? E durante esse tempo, eu até parei de contar, sei lá, 90 dias, eu passei resolvendo emergências. De semana passada para cá, nós aqui da Qualis Odontologia resolvemos reabrir com todos os cuidados técnicos, com todas as normas de vigilância sanitária. São cuidados a mais, tá? Quem tiver a oportunidade de frequentar um consultório odontológico vai ver que os cuidados estão diferentes agora, apesar de muitos deles cuidados de biossegurança já eram cuidados tomados pelos dentistas, né? De esterilização, etc. Isso são cuidados que o dentista domina, né? Que toda a equipe domina. Já é uma coisa ou deveria dominar. Né? Inclusive já é uma coisa ontem, corriqueira. semana passada, eu fiz minha primeira cirurgia pós-pandemia e minha secretária virou para mim, né? Disse, não, doutor Gustavo, não mudou muita coisa. E realmente os cuidados de cirurgia, de campo cirúrgico e tal, ela não são cuidados que não mudaram mesmo, muito. né? O que mudou foi entre um paciente e outro, a gente demanda de um tempo maior de limpeza de sala, limpeza de algumas barreiras físicas. O paciente na sala de espera, a gente está procurando não acumular, então eu estou atendendo menos pacientes, apesar de já ter, antes era uma preocupação minha, eu atendia horários marcados, então eu tinha meus pacientes não se cruzavam ou se cruzavam pouco na sala de espera, era um cuidado que a gente tinha, mas é um controle que a gente está tendo maior agora.
né? Uhum. E são cuidados que estão sendo geridos pelas vigilâncias sanitárias dos estados, né? Fiscalizados pelos conselhos federais de odontologia, conselhos regionais de odontologia, e são cuidados que a gente está tendo aqui na nossa clínica do dia a dia. Isso é importante realmente. Na área de vocês, né? Esse já era, vamos dizer assim, o beabá, né? Já era uma atividade que vocês faziam, afinal de contas, vocês fazem cirurgia aí, né? Então já tinha todo um cuidado como um bloco cirúrgico, né? Então, realmente, Tinha. né? Eu falo A isso gente até porque eu tinha. sou sua cliente e sei como é que é A gente tinha a bastante atividade. cuidados, é claro que muita coisa se readequou. O paciente hoje em dia está informado, né? Antigamente a gente entrava num consultório odontológico para fazer, vamos supor, para fazer uma cirurgia e achava aquilo uma nave espacial, né? Ou você entrar num consultório e ver o dentista todo paramentado de jaleco, de óculos, de proteção, e aquilo lhe assustava. Hoje em dia as informações estão aí, não assustam mais, né? Mas são cuidados que hoje em dia o tempo, né, o momento exige. Tá? Mas muitos deles já se fazia antes, tá? Ou deveria se fazer antes, né? Mas era uma preocupação que a gente tinha. E assim, que competência comportamental você acha que um dentista ele tem que ter, que é indispensável? Fora a questão técnica, né, como você mesmo disse, né, a importância cada vez mais de estudar, de entender, é uma área difícil, não é uma área simples, né? Vocês lidam com microvasos, né, que pode, sei lá, dar uma hemorragia, pode aplicar uma anestesia, gerar uma paralisação facial ou até levar sei lá, uma questão muito mais grave, né? Então tudo é muito bem estudado, detalhes, né, são importantes na hora que vocês estão, né, mexendo com toda essa parte que é muito sensível, né? Eu digo que essa nossa área é muito sensível e tem microvasos, né, em todos os cantos, né? Então esse parte, você disse a importância que cada vez mais tem que estudar, né, e aprofundar, né, o dentista. Mas que competência comportamental você verifica como importante para um dentista? O dentista, hoje em dia, ele está sempre em formação, né, Márcia? Acho que os grandes profissionais hoje estão em constante formação, né? O dentista, ele tem que ser um cirurgião, né? Ele tem que ter estudo na área médica, anatômica, para intervir, né? Ele tem que ser um artesão, né? Que a gente manipula, a gente faz muita coisa com as mãos, né? Então, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser um artesão, eu tenho que ser sei lá, um artista, porque muita coisa é construída com nossas mãos, né? E as demais competências. Eu tenho que saber me relacionar com pessoas, né? Não tem como eu ser um grande profissional hoje sem saber me relacionar com pessoas, né? Eu atendo pessoas aqui que chegam com medo, eu atendo pessoas aqui que chegam com dor, eu atendo pessoas aqui que chegam tantos dias tomando medicações fortes por conta própria, é complicado. Então, hoje em dia, a formação do dentista, eu tenho que vender, né? Faz parte, hoje, da formação de um grande profissional, saber se vender, né? Como saber fazer marketing, saber vender o seu serviço, saber oferecer o seu serviço. Então, não existe hoje um grande dentista hoje apenas com uma formação técnica odontológica. Não vejo, tá? Não vejo isso, tá? Ele tem, para você ser um grande profissional hoje, você precisa ter outras competências também, tá? Também. Não que a formação técnica, claro, tá? Ela é o carro-chefe de tudo, mas você tem que ter bom relacionamento, você tem que, em volta de um dente, ter uma pessoa, né? E é ali na pessoa que tem que estar seu foco de atenção o tempo todo, tá? O tempo Exatamente. todo. Exatamente. E eu digo tanto que isso... tanto no seu paciente,
tá? O foco na pessoa que eu digo é tanto no seu paciente, quanto na sua secretária, na sua equipe, no outro profissional, né? E nos familiares que estão ali também, né? É, Ainda tem isso, né? Quando vocês vão fazer algum tipo de tratamento, ainda tem a família, né? claro, claro. Junto, Eu que é... atendo emergências aqui de um acidente que aconteceu numa escola que chega a mãe, o pai, a professora do colégio, a avó. Então é um momento em que eu, como profissional, se eu não saber conduzir a situação, e eu não estou falando de odontologia aqui, tá? Se eu não souber conduzir toda essa situação de, de ter firmeza em controlar a situação em si e de ter um bom relacionamento e de passar segurança para os adultos em questão e para a criança que vai ser atendida, é difícil. Né? Então, eu não estou... Só para ver, como a gente não falou agora ainda na formação técnica. Né? A formação técnica também. Eu vou ter que, na hora que o meu paciente sentar lá na cadeira, eu vou ter que saber executar com maestria, executar como especialista, mas não é só dente que a gente trata. Né? A gente trata saúde, a gente trata qualidade de vida, a gente trata pessoas, tá? A gente não trata só doença, não trata. Triste do dentista que achar, tá? Ou triste da pessoa que vai entrar na formação de odontologia achando que vai tratar doenças. Não, foque nas pessoas. Esse é meu mote, é por onde eu tento seguir minha carreira. E é por isso que eu cheguei num certo ponto onde eu vi que só a minha formação técnica como dentista não me completaria como profissional. E aí eu fui estudar outras áreas também. Né? Eu tinha uma deficiência grande na área de gestão e fui tentar estudar gestão. Eu tinha uma deficiência, eu achei que o marketing deveria me completar também e fui estudar marketing. Tá? Eu fui estudar a experiência do cliente, eu já li muito. Né? E hoje em dia estou terminando, inclusive, uma formação com o Fernando Coelho, que eu já olhei online aqui, que é um professor espetacular. Na próxima semana vai ser com ele. Na próxima semana ele que vai estar comigo. Me falou muito bem de você, é uma pessoa que eu gosto muito. É uma das pessoas que, por exemplo, é uma das pessoas que eu me miro também como formação da área de experiência do cliente. Né? Em São Luís não tem como você falar em gestão e marketing de experiência do cliente sem falar no Fernando. Isso com certeza. Por isso que na próxima quinta ele vai estar por aqui conversando contigo. Na próxima quinta ele vai estar aqui comigo para a gente bater um papo. Vou assistir. Mas essas questões que você trouxe, sabe, Gustavo, importantíssima, né? Às vezes as pessoas se tornam um excelente técnico, sabe muito bem, e vamos dizer, quando uma pessoa procura a gente, ela vai atrás de quê? Da especialidade que você, vamos dizer assim, detém, né? O conhecimento que você detém. Mas não é só esse conhecimento que você detém que vai fazer com que aquela pessoa queira continuar com você, né? Você pode ser um grande expert naquele assunto, mas se você não tiver suas competências comportamentais, como você disse, no caso de uma pessoa que é um cirurgião dentista, imagine se ele não tiver atenção para detalhes, se ele não tiver a inteligência emocional que você falou que ele precisaria ter, né? A questão de saber se relacionar com as diversas pessoas, né? Então, e um ponto que você falou, importantíssimo, né? Ele tem que ser um artesão, ele tem que ser um criativo, né? Porque ele vai criar o tempo todo, ele vai pegar a harmonia ali Não, do e o tipo tempo de todo, fisionomia, Márcio, né? a criatividade, o tempo todo a gente está resolvendo problemas, né? Seja a gente tem, eu entro para um procedimento hoje com o meu plano A formatado, documentado, formatado e visualizado. Mas eu tenho, faz parte do meu planejamento, né, do meu plano de tratamento, inclusive, o plano B, o plano C. Tá? Então, não pense você, como profissional, achar que
Eu costumo dizer que a odontologia é uma profissão que tem uma rotina, mas não tem uma... Não é igual, todo dia é diferente na odontologia. Tá? Eu tenho uma rotina a seguir, eu tenho horários a cumprir, mas todo dia, o meu dia é diferente do dia anterior. Tá? A partir do momento que você se relaciona e que você vê seu cliente como pessoa, nunca um procedimento é igual ao outro, nunca um cliente é igual ao outro, nunca um dia é igual ao outro. Certo. E isso Agora, me olha só, fascina na odontologia. a professora Carla Lisboa, ela colocou uma pergunta aqui, ela botou assim, existe uma característica que o aluno tenha que possa gerar uma recomendação, tipo assim, não faça odonto? Tem alguma coisa que a pessoa tenha que você diga assim, Ai, ó, já diante disso é melhor desistir, não faça odonto? não faço odonto, que eu, não, eu sempre penso por que fazer, né? Porque não fazer, eu nunca tinha parado para pensar. Pois a Mas professora perguntou aqui. eu acho que não fazer odonto me pegaram de calça curta. Eu foco hoje, Márcia, muito nas pessoas hoje em dia. Não adianta você fazer odonto achando que vai curar a doença, tá? Ou você vai tratar apenas doença. Não adianta, você não vai ser um profissional, você não vai se dar bem como profissional, você não vai sair de casa para fazer uma odontologia com um sorriso nos lábios, não vai. Então, eu acho que, inclusive, eu dei uma aula uns 15 dias atrás na UNDB, no curso de odontologia, a convite de uma amiga minha. Eu também nunca tinha dado uma aula numa universidade para formação, né, uma aula acadêmica para alunos do curso de odontologia. Aí tu vê como a pandemia faz a É. gente reformular a aula. Eu nunca tinha feito isso e nunca tinha dado essa aula online. Eu ainda tive essa oportunidade também de dar uma aula online. Eu achei uma experiência muito legal, diferente, né? Com certeza diferente daquele relacionamento. Quem já deu aula deve saber daquele relacionamento de sala de aula, né? De olho no olho, de troca de experiência, de burburinho, de você saber conduzir sua aula, saber como está a receptividade, mas interessante. Né? O É. mundo não vai ser o mesmo, as plataformas online estão aí, mas não fazer odontologia é você não querer se dar com pessoas. Né? É. A pessoa hoje em dia é o foco da minha odontologia e eu acho que deveria ser o foco da odontologia de todo mundo. E assim, para se tornar uma pessoa que vai trabalhar como cirurgião, né, dentista, que cursos mais ele tem que fazer fora a formação, né, básica? Vamos dizer, ele saiu ali, hoje Vamos ele é lá, eu vou dentista, o contar a que que minha ele história e precisa? contar a história de alguns amigos. Né? Eu Certo. fiz a minha formação, eu terminei o curso no tempo regulamentar, os 10 períodos, 5 anos, e até mesmo antes de começar o curso, eu já procurei alguns cursos de formação extra. Né? Não especialização ainda eram cursos de atualização, o aperfeiçoamento, né? Mas foram cursos que e aí sim, esses cursos me fizeram apaixonar por determinada área da odontologia. Né? Até então eu era um grande dentista, de uma formação bem universal, bem generalizada. Saí da faculdade, fui trabalhar no SUS, né? Fui trabalhar num programa que até hoje existe, chamado Programa de Saúde da Família, fui trabalhar no SUS, em cidades perto de São Luís, no interior, e fazia isso me ajudava a bancar meus cursos de aperfeiçoamento. Né? E comecei alguns cursos de aperfeiçoamento, fiz o primeiro em prótese, a implantodontia ainda não era uma realidade na odontologia maranhense, eu até fiz minhas primeiras formações em prótese, bancadas pelo SUS, né? Pelo atendimento que eu tinha trabalhava numa prefeitura no interior. Aí, a partir daí, eu já comecei a pensar em montar meu consultório particular, né? Montei uma sala comercial no São Francisco e
já atuando como dentista de 4 paredes, mas aí fazendo carreira dupla. Eu também continuei com o meu emprego no Sistema Único de Saúde, e aí fazia essa tão falada transição de carreira, né? Eu atendia 2 dias e meio no sistema público e o restante da semana no meu consultório. E assim fui me apaixonando pela odontologia de consultório, as especialidades que eu estudava tanto, que me dedicava tanto e que pagava por elas, tá? Logo de antemão eu digo, são cursos caros, são investimentos caros, não só o consultório em si, o consultório também, tá? Mas a formação de um cirurgião dentista é uma formação cara, é uma formação eterna. Mesmo quando a pessoa faz pela federal, ele se torna caro também para o aluno? O curso, né, de graduação da federal eu tinha que bancar com todo o custeio de livros, de produtos, de equipamentos, né? Tá? Que são caros, tudo bancado, né? Pelo aluno, são caros. E todos sim. são caros. Né? Todos são caros. Esses equipamentos é a base do seu consultório depois, mas você tem que investir na sala, na cadeira, em outros equipamentos, né? Claro. E aí fiz essa transição de carreira do sistema público, passei algum tempo fazendo as duas coisas, né? Atendendo como dentista numa prefeitura no interior e no meu consultório. E aí fui fazendo a transição, cada vez mais diminuindo um e aumentando o outro, até onde eu consegui me dedicar apenas ao meu consultório. Foi assim que eu fiz a minha transição de carreira. Você recomenda para o pessoal jovem fazer dessa forma? Ou mergulhar, vamos dizer assim, já montando o consultório? Márcia, há dentistas e dentistas, há formações e formações, tá? Eu não creio que qualquer pessoa que vai sair de uma faculdade hoje consiga montar. Eu montei a duras penas, na época eu fiz um financiamento de não sei quantos anos e tal. Foi complicado, né? Mas a gente tem como atuar e atuar bem logo quando a gente se forma, tá? O SUS é uma, você montar seu consultório é outra, você trabalhar em consultórios, tá? Você trabalhar em grandes clínicas é outra, tá? E a partir dali eu vou vivendo o dia a dia da odontologia, vou fazendo meu pezinho de meia, vou vendo o que é a odontologia real, o que a faculdade me ensinou que não é o que eu vou usar, né, no dia a dia, vou vendo o que eu preciso me complementar como profissional, tá? E aí você vai se tornando grande quando você abre seus olhos para tudo isso, né? Quando você vê suas forças e quando você vê suas fraquezas, né? E aí você vai procurando continuar com suas forças, melhorando suas fraquezas. Foi assim que eu fiz a minha odontologia. Eu também atuei no consultório de alguns amigos, eu atuei nos consultórios dessas redes que tem por aí e ganhava um percentual de produção. E assim eu fiz durante muito tempo desse jeito. Certo. Então você recomenda para o jovem, uma pessoa que está se formando e que não tem essa condição financeira, vamos dizer assim, de montar logo, ou um pai montar o seu consultório, já que é uma coisa cara, ele pode começar a atuar dessa forma como você está orientando, pode. Né? Márcia, dentro de clínicas de amigos, viver da profissão, sem ter que montar um consultório, porque tem gente que às vezes fala assim, é muito caro e termina até abandonando a sua carreira, né? Mas então tem como ele... Isso não surge do dia para a noite, tá? Não, você não vai montar os consultórios do dia para a noite, tá? Nem aconselho ninguém, tá? Até porque até para formar um corpo de cliente, né? Conseguir pegar experiência, você montar seu leque de clientes, não é sua carteira fácil, de cliente, né? você montar sua rede de relacionamento com outros profissionais, tá? E é muito importante isso, e são coisas que a gente não aprende na faculdade, você montar sua rede de amigos, sua rede de profissionais, um referencia o outro, né?
eu faço isso, você faz isso, a Márcia é melhor do que eu nisso, e é muito melhor, inclusive, para o meu paciente, que quem faça esse procedimento seja a Márcia e não eu. Tá? É, é, e para isso você tem que conhecer pessoas, você tem que saber quem é bom, você tem que confiar em alguns profissionais, e isso faz parte também do nosso crescimento, né? E isso você vai saber só conhecendo pessoas, se relacionando, fazendo bons cursos, né? Em bons cursos você vai conhecer bons profissionais, né? Por Então a sinal, gente vai desenvolvendo. até botar aqui, doutor Gustavo, como foi sua experiência no curso do Rui? Aí, falando em curso, estou perguntando. Esse aí é um grande amigo meu, rapaz, Josélio. Josélio é um grande profissional, professor universitário, professor de curso de pós-graduação em Imperatriz, tá? Se formou comigo aqui na odontologia e terminou o mestrado dele agora, vou dar os parabéns para ele, eu fui assistir a tese dele em Campinas, tá? É o mestrado que eu estou fazendo um mestrado hoje em dia na Faculdade São Leopoldo Mandique, em Campinas, e o Josélio é um dos amigos que eu tenho um apreço muito grande, tá? Um grande profissional lá em Imperatriz. Certo. Bem, então é importante essas informações, né, Gustavo? De, primeiro, o jovem que está saindo de uma faculdade ou uma pessoa que está nesse momento de transição de carreira, vamos dizer assim, como você mesmo disse, né? A gente tem que pegar pessoas, exemplos, modelos que a gente pode ajustar e tentar seguir, né? Às vezes, muita gente quer quebrar a cabeça fazendo de qualquer jeito. Mas se a gente tem pessoas que já percorreram um caminho, né, nada melhor do que a gente que já estudar, quebraram a cabeça, né, mais que do que... quebraram a cabeça, e você pensar assim, deixa eu modelar, deixa eu avaliar, né? E a partir daí você, né, fazer a sua trajetória, né? Claro, Então, é importante, tá? A formação, o dentista, a formação técnica é importante, mas a formação como pessoa, isso eu indico para qualquer profissional. A gente tem profissionais de outras áreas assistindo a gente aqui, ou vai assistir depois, não sei, isso deve ficar gravado. Vai ficar gravado. É importante, tá? A formação como pessoa é importante, a formação técnica como é importante, e o bom profissional, ele é feito dessas duas coisas, né? Isso é... Certo. E em relação, assim, qual a perspectiva, o futuro que você vê dessa profissão? Para quem vai começar agora, qual o futuro? O que você consegue visualizar? O que vai acontecer daqui para frente? É uma área que ela vai crescer mais? Como é que você está enxergando essa sua área? Hoje em dia tem uma área grande em crescimento, que é a odontologia digital, Márcia. A odontologia do fluxo digital está muito grande. Hoje em dia eu faço um planejamento no computador e consigo chegar a esse planejamento final com scanners intraorais, com impressoras 3D. Hoje em dia, scanners intraorais, impressoras 3D, fresadoras 3D, são nomes estranhos que eu estou falando aqui, mas hoje em dia essa odontologia digital faz parte do dia a dia do dentista. Tá? Eu moldar um paciente aqui, enviar esse trabalho via e-mail para São Paulo, e esse cara consertar, ver meus erros, ajustar meu trabalho, me devolver isso por e-mail, e eu dar um enter aqui e ter dentes, ter projetos de dentes impressos numa impressora 3D, e eu poder levar isso a quatro paredes, a minha cadeira, e o paciente testar isso, hoje em dia é uma realidade. Tá? Então, o dentista hoje, caiu no colo do dentista hoje essa odontologia digital, essa odontologia de você dominar todo esse processo é importante, é uma realidade. Está acontecendo isso hoje aqui, na Europa, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo.
Tá? Então, a Então, atualização é indispensável, senão ele fica fora do mercado, né? fica fora do mercado sim. Tá? E é importante, é muito importante isso, é como eu te falei, o dentista hoje em dia ele está numa formação eterna. Tá? Uhum. Mas eu costumo e volto a bater na tecla. Isso tudo gira em torno de uma pessoa. Tá? Isso é importante a gente reforçar. Não existe nada disso sem a pessoa que vai receber aquele tratamento lá depois. Certo. Bem, nós já estamos chegando já na nossa reta final, né, do nosso tempo aqui. Passou rápido, né? No instante, eu não te digo que esses bate-papos são muito É, interessantes e bom, porque vão ficar gravados. Teve gente que entrou, precisou sair, tem gente que depois vai assistir tudinho de novo, com calma, prestar atenção, talvez despertar na cabeça das pessoas alguma ideia de quem está dentro da área, né? Vai ficar salvo lá na minha página, como também vai ficar salvo no YouTube, né? Então, é uma forma da gente poder contribuir, né, com as pessoas para justamente elas terem, vamos dizer assim,